Visão restrita? É. 1, 2, 3 e já. Bom, vou tentar explicar sobre a visão restrita, no caso das pessoas com autismo. Normalmente, o autista, ele já precisa lidar com o excesso de estímulos visuais que ele tem durante todo o dia. Desde o momento que ele acorda até o momento que ele dorme, há uma sobrecarga de estímulos visuais. Mesmo que esse autista more numa casa onde não tenha nenhum cômodo, onde não tenha nenhuma cadeira, nenhuma mesa, seja só parede branca. O ser humano que vier se relacionar com ele já é um estímulo para ele visual. Então, é claro que diminui a intensidade de estímulos, né? Se você tem muita coisa, isso dá uma sobrecarga. Mas você eliminando as coisas não evita a visão restrita do autista, porque ele vai focar exatamente ele vai focar nas imagens que é conveniente para ele naquele momento. E as imagens que não são convenientes para ele naquele momento vai atrapalhar a concentração dele, vai causar sobrecarga. Até o excesso de movimentos de uma outra pessoa, para o autista é um excesso de estímulos visuais também. Se é uma pessoa que fala com o autista e essa pessoa é muito expressiva, ela gesticula, ela fala muitas palavras, ela se mexe muito, mesmo o cômodo vazio, o excesso de estímulos visuais corporais daquela pessoa vai sobrecarregar também o autista. Mas não estou dizendo que isso deve ser eliminado da vida do autista, porque ele precisa aprender a lidar com essas questões, porque o mundo é estímulo visual o tempo todo, né? Mas o que acontece com a visão restrita dele? Pelo fato dele ter essa sobrecarga, ele tenta anular a visão completa dele, e ele foca apenas no que ele precisa para aquele momento. Por exemplo, ele vai se alimentar numa mesa, num restaurante, tem muitos estímulos, ou até na sua própria casa. Ele vai focar na alimentação e vai se concentrar para ele realizar o ato de comer. Então, todo o campo de visão dele, a visão periférica, a visão das outras áreas, né, do cômodo onde ele está, isso não vai ser, ele não vai perceber ele não vai perceber essas imagens, porque senão ele tem que fazer um esforço além, ele vai ter que se esforçar para ver o prato de comida e se esforçar para se concentrar em todas as imagens que muitas vezes são intensas. A cor é muito mais viva que o normal, a textura ele sente muitas vezes sem tocar, só de observar um objeto com uma determinada textura, ele já é como se ele estivesse sentindo aquilo sem tocar. Então, daí, automaticamente, a mente se fecha para um detalhe só. Então, se eu tenho que levantar da mesa e fechar uma porta, e no meio desse caminho tem muitas coisas com estímulo, eu vou ter que fazer uma força maior para enxergar exatamente só a porta e ir lá e fechar a porta. E muitas vezes nesse trajeto eu posso tropeçar, eu posso esbarrar em alguma coisa, eu posso derrubar alguma garrafa, eu posso quebrar algum objeto, eu posso tropeçar no caminho. Por quê? Porque esses estímulos que não fazem parte do fechar a porta não vai estar no meu campo de visão, no campo de visão do autista, não vai estar no campo de visão dele. Porque isso não é o que ele precisa prestar atenção naquele momento. Então, ele vai, muitas vezes, se atrapalhar para realizar alguma atividade por causa do excesso de estímulos. E por causa do campo de visão restrito, né? Há uma sobrecarga maior se você tiver que prestar atenção em todos os detalhes do cômodo e realizar apenas uma tarefa. Então atrapalha, né? É claro, depende
cada ser humano é cada ser humano, cada um é cada um. Então depende da criação, depende do meio ambiente, depende da forma como ele é, da forma como se comunica com ele, depende de tudo isso, né? Há casos que não há problema nenhum, que a família pode falar assim, mas ele nunca demonstrou uma visão restrita, ele sempre faz tudo com precisão. Sim, mas não é porque ele faz alguma coisa com precisão que ele não tem a visão restrita. Ele tem a visão restrita, porém, isso está sendo melhor desenvolvido nele, a questão de suportar os estímulos. E outros têm mais dificuldade, é mais intenso essa questão do estímulo, então desregula a concentração dele, né? Então, a visão restrita é uma defesa, muitas vezes. É você focar exatamente naquilo que você tem que fazer e o resto em volta fica tudo obscuro. Não há um detalhe visual na mente do autista, porque ele precisa fazer exatamente aquilo que ele tem que fazer e se concentrar naquilo que ele tem que se concentrar. Então, há autistas que podem não ter visão restrita? Sim, mas eu não sei dizer. Mas há uma visão restrita, sim. Há um hiperfoco apenas em uma ação, para que aquela ação aconteça de forma adequada. E há, sim, uma defesa na mente para muitos estímulos. Tanto que eu sempre tropeço em algumas coisas, eu sempre esbarro em vários objetos, eu sempre bato o pé na quina dos móveis, eu sempre esbarro o ombro na porta, eu sempre enrosco a roupa em algum prego na parede, eu sempre levanto e às vezes não tenho muita coordenação, muita precisão na velocidade e faço tudo muito rápido. Por quê? Porque há um comando que eu preciso realizar, há um comando que eu preciso executar e minha mente se foca nesse comando que eu tenho que executar e eu coloco muita concentração nesse comando que eu tenho que executar e o que está em torno perde a minha atenção. Eu não me concentro no que está à volta. Porque há uma certa ansiedade, muitas vezes, ou uma certa exigência da nossa mente de executar aquilo o mais rápido possível, de fazer aquilo da forma mais correta possível, e o ambiente acaba sendo esquecido pela minha mente, então acontecem esses deslizes, né, de coordenação, né, esses deslizes de locomoção, né? Eu falo isso dentro da casa, mas na rua, né? Quando você está na rua, há muito mais estímulos do que na casa e também há estímulos que são imprevisíveis. Então o nível de tensão e de cuidado é maior, porque você não sabe o que vai acontecer. O autista na casa, por mais que tenha estímulos, ele sabe o que vai acontecer de uma certa forma. Ele sabe onde é o quarto dele, ele sabe onde é o banheiro, onde é a cozinha, ele sabe. Apesar de não prestar atenção muitas vezes em muitos detalhes, por causa dessa sobrecarga visual. Mas na rua, há muito mais estímulos. Fale. Explica para mim, com poucas palavras, o que é essa visão restrita. Eu vou tentar. Vai lá. Ação. Bom, a visão restrita no autista, muitas vezes, é uma consequência de um excesso de estímulos, seja visual ou seja verbal, que o autista acaba se fechando por causa dele receber esses estímulos como muitas vezes uma afronta. Então ele recebe um estímulo, um comando verbal como afronta, ele se fecha, mesmo que o comando não seja uma afronta, né? Mas dependendo do dia e de como isso chega nele, ele fecha o campo de visão. O excesso de estímulos visuais e verbais. Ele fecha para ele se sentir confortável naquilo que ele está enxergando. Como que ele fecha? A mente fecha. A mente fecha e a atenção dele se foca apenas para uma coisa. Ele não consegue perceber em volta, né? Como ele se fecha, na verdade é incontrolável isso. Visualmente.
visualmente, como ele se fecha, ele escolhe um ponto de concentração confortável para a visão dele e olha para aquilo. Por exemplo, eu acho confortável o vermelho dessa garrafa que eu estou vendo. Se vier alguma ameaça, eu vou olhar para a garrafa e vou ficar nela. Então, alguma coisa que ele tenha um interesse ou um conforto de olhar, e ele se fecha. Mesmo que seja pro chão. Fecha a visão periférica? Fecha a visão periférica. Ou tudo branco, normalmente é tudo branco, não é tudo preto. O preto a gente usa para dar um exemplo para as pessoas, mas normalmente é branco, fica tudo branco em volta, é como se fosse uma bola só no campo de visão que ele está vendo, que é confortável, que ele vai se concentrar lá. Entendeu? Então, hoje não mais, mas quando eu era menor e era uma coisa mais difícil de explicar, eu olhava para o que eu gostava de olhar. Né? Uma coisa que é agradável naquele momento, eu olho e não enxergo mais nada em volta, fica tudo branco em volta, até minha mente tentar resolver o problema, ou não resolver o problema. Então a visão restrita, ela fecha o campo de visão para aquilo que o autista sente mais conforto em olhar. E para tudo, para resolver aquela situação. Como que não tem essa visão restrita quando você está dirigindo, por exemplo? Como que você consegue dirigir se você tem a visão restrita? Então, na verdade, com o passar do tempo, dependendo de como essa pessoa cresceu e viveu e foi estimulada da forma adequada, o campo de visão ele não é mais tão restrito assim. Ele vai expandindo com a idade e com os estímulos adequados para que esse campo de visão cresça. Se não houver estímulos para o autista expandir o campo de visão, ele vai permanecer assim. Então, como que eu consigo dirigir hoje? Porque eu fui estimulado, eu busquei meios sem saber que fez o meu campo de visão ficar mais aberto. Então, eu consigo dirigir. Mas em uma situação de desconforto emocional, o meu campo de visão não se fecha tanto, né? Eu procuro manter o foco naquilo que eu estou fazendo. Agora, para quem não tem esse campo de visão, acho que dirigir seria um pouco perigoso, teria que ser treinado, né? Para ele expandir o campo de visão. E para expandir o campo de visão, precisa de alguém estimular de forma externa para ele fazer isso. Mesmo sem ele ter essa consciência do campo de visão. Por isso que é bom, desde pequeno, treinar o campo de visão na criança autista. Treinar, ela ampliar esse campo de visão, essa concentração, porque a gente pensa que é assim, não, mas a gente está no mundo, nós estamos no mundo, e a gente vai olhar para todas as coisas, né? Então ele tem que olhar, não. Você tem que chamar a atenção dele para os pontos que ele precisa olhar. Não é que nenhuma pessoa que não tem o espectro autista, que naturalmente ela vai pegando os pontos, os campos de visão, e isso vai aguçando com o tempo. Não, o autista fica lá e vai ficar lá a vida inteira se não for estimulado, né? Então, no meu caso, é porque eu estimulei meu campo de visão. Então eu consigo dirigir. Eu acho que é isso.